Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Aleluia. Atos, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concediam. O texto é um pouco longo, mas é importante nós lermos. Ora, estávamos habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Pois se fez ouvir aquela voz, afluiu multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônicos e se admiravam, dizendo: Vede, não são todos galileus esses que estáis falando? Como ouvimos falar em nossa própria língua? Somos partos, medas, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações do Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, crescentes e arábicos. Como os ouvimos falar nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? E outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Amados, esse mês de julho é o mês da nossa espiritualidade. Não que a gente não tenha de espiritualidade todos os dias da nossa vida, mas dentro do que nós chamamos de uma igreja que é madura, nós temos 3 grandes blocos de desenvolvimento: a nossa espiritualidade, a nossa emocionalidade, a nossa missionalidade. Mês de julho nós estamos desenvolvendo a nossa espiritualidade. Nós queremos ser uma igreja espiritual. Não somos uma igreja business, não somos uma igreja comercial, nós somos uma igreja família que quer desenvolver a sua espiritualidade. E o desenvolvimento dessa espiritualidade não acontece por acaso. Hoje de manhã nós aprendemos de que a espiritualidade ela é fruto de uma consciência. Ela não acontece por acaso. Quanto mais você entende sobre a questão espiritual, tanto mais você se desenvolve sobre ela. Quanto menos você entende sobre ela, assumindo a ignorância, menos você se desenvolve. Vemos o texto ali de Atos, capítulo 19, quando os discípulos se reuniam, você observa que havia uma prática religiosa, eles se reuniam numa verdade limitada, apenas o batismo de João, mas quando Paulo traz para eles a visão do Espírito Santo, eles vão para um outro nível, eles assumem uma outra postura, e eles então ali, não simplesmente foram cheios do Espírito Santo, mas passaram a falar em línguas e profetizaram. Então, veja o crescimento extraordinário a partir do conhecimento. Por isso que nós reservamos momentos para falar especificamente sobre assuntos, porque queremos que o Espírito de Deus, ele traga luz ao seu coração, ele traga revelação ao seu espírito, para que, por intermédio do entendimento, você entre, desfrute de tudo o que Deus tem para você. Esse texto que acabamos de ler, também ele remete, ele compreende a mesma coisa do que estudamos de manhã. Poderia ser apenas mais um Pentecostes, de todos os Pentecostes, como uma das 3 grandes festas que Israel tinha. Mas esse Pentecostes aqui foi diferente. Por quê? Se você lembrar, Jesus, antes de partir, ele disse aos seus discípulos: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Temos esse texto condensado ali em Atos capítulo 1, ok? Mas durante os discursos de Jesus, ele havia falado outras vezes sobre a importância dos discípulos terem uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida com a espiritualidade desenvolvida. Então o primeiro ponto aqui é que, por intermédio da consciência, Jesus trouxe a eles o entendimento de que treinamento é importante, mas ele é insuficiente para a proposta da obra. O que significa isso? Eles foram treinados por 3 anos e meio.
eles foram treinados durante a caminhada, durante os discursos, durante as operações de Jesus. Mas mesmo após de 3 anos e meio, Jesus falou: se vocês querem ser bem-sucedidos na missão, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Se vocês querem executar bem a missão que eu dei a vocês, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Não apenas instrução, não apenas conhecimento, mas um conhecimento que leva vocês a uma vida cheia do Espírito Santo. E foi o que aconteceu aqui em Atos capítulo 2. Os discípulos estavam o quê? Reunidos. O que trouxe a eles se reunirem aqui? O conhecimento. O que trouxe eles a se reunirem aqui? O entendimento do que Deus queria fazer na vida deles. Então observe bem, quando nós falamos sobre espiritualidade, não estamos falando sobre misticismo. Misticismo, você faz as coisas por fazer, esperando que do acaso as coisas acontecem. Quando nós falamos sobre espiritualidade, estamos falando sobre um desenvolvimento espiritual fundamentado em verdades inegociáveis da palavra de Deus. Estamos falando de um desenvolvimento da espiritualidade fundamentado nas doutrinas irrevogáveis da palavra de Deus. Então não existe misticismo na espiritualidade, o que existe é verdade na espiritualidade, conceitos, fundamentos na espiritualidade, que por intermédio deles nós caminhamos e nos tornaremos uma igreja sobrenatural. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Quantos aqui querem viver? Diga amém. Aleluia, estamos na mesma página. Eu quero ver os doentes sendo curados em nosso meio, eu quero ver os endemoniados sendo libertos em nosso meio, eu quero ver aqui a graça de Deus de uma forma extraordinária, glória a Jesus por isso. Eu quero ver os meus irmãos profetizando, eu quero ver aqui o Espírito Santo trazendo discernimento, eu quero ver as pessoas embriagadas do Espírito Santo desta casa. Alguém quer comigo aqui? Diga amém. Aleluia. Agora nós precisamos entender que isso não acontece por acaso. Quando você vê o texto, ele fala, de repente veio dos céus, não foi por acaso. Diga comigo, por favor, o de repente não é um acidente. Vamos lá, fala um pouquinho mais forte, não vou insistir com você, hein? Né? Vamos lá, de repente não é um acidente. Porque de fato não é um acidente. Vou repetir o que eu já disse. Eles estavam aqui porque Jesus disse, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu vim de uma escola, talvez você veio de uma escola diferente, em que você ser cheio do Espírito Santo, você manifestar o mover do Espírito Santo, você andar pelo Espírito Santo, não era uma questão acessória, era determinante. Eu vim de uma escola tão rígida nessas questões espirituais, de que se a pessoa ela não fosse cheia do Espírito Santo, ela não podia servir no altar de Deus. Ela não podia de forma nenhuma. Eu creio que nós precisamos voltar, não aos exageros, mas voltar a valorizar uma coisa que nunca foi negociável na casa de Deus. Ser cheio do Espírito Santo nunca foi opcional. Ser cheio do Espírito Santo para os cristãos sempre foi determinante. Porque sem essa obra do Espírito Santo em nós e por nosso intermédio, irmãos, nós vamos de nada a lugar nenhum. Porque a causa que nós defendemos é uma causa estritamente espiritual. Você não muda a vida dos outros com discurso. Você não transforma a vida de um drogado com discurso. Você não transforma a vida de um cara pornográfico com discurso. Você não tira um cara do adultério por causa do discurso. Você não tira um cara da miséria por causa do discurso. É o poder de Deus que tira o cara de lá. É o poder de Deus que convence ele do pecado. É o poder de Deus que pode abrir os olhos dele e dizer, você não precisa disso, algo muito maior para a sua vida. Então, se nós quisermos ser efetivos como igreja, nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, aleluia. 1 Coríntios capítulo 14 diz que quando uma pessoa entra na igreja e por todos ela for revelada, ela vai cair com o rosto em terra e dizer, Deus está no meio desse povo, aleluia. Eu sonho com uma igreja assim, eu sonho em pastorear ovelhas assim, eu sonho em ter obreiros do Senhor, e eu creio que esse meu sonho está se transformando em realidade nessa casa, aleluia, glória a Deus, amém. Então, você tem que olhar para você e dizer, o de repente de Deus não é um acidente, é fruto de uma consciência que é transformada agora numa busca intencional.
Repita comigo, por gentileza. Busca intencional. Mais forte. Busca intencional. Quando eu tenho consciência, eu tenho que transformar isso em prática. Vamos fazer aqui uma conta rapidamente. Quem sabe o que significa Pentecostes? A festa dos 50 dias, ou a festa da colheita, ok? Pentecostes, a festa da colheita. Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, da Páscoa até o Pentecostes eram contados 50 dias. Então, vamos fazer uma conta. Jesus morreu e ressuscitou aos 3 dias, ok? Você então, tira dos 53, fica... Opa, não é tão difícil a conta não, vamos lá? Vocês que vão mexer com volumes altos de dinheiro, precisa saber fazer matemática, não é verdade? 50 tira 3, fica quanto? 47. Jesus, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias pregando sobre o reino de Deus movido pelo Espírito Santo. De 47 você tira 40, sobra quanto? 7. Então, no mínimo, esses caras estavam 7 dias trancados dentro de um quarto. E eu estive lá dentro desse quarto. Não é maior do que dessa coluna até aqui, no fundo dessa parede. 120 pessoas dentro de um quarto orando. 7 dias. O que eles estavam fazendo lá? Intencionalmente, movidos por um conhecimento, buscando o sobrenatural. Por isso que eu falo que o de repente não é um acidente. Quando nós não transformamos a nossa consciência em prática, geralmente nós ficamos só com o desejo, só com a vontade, sem a experiência. Eles estavam num só lugar orando, intercedendo, buscando ao Senhor. Se você ler o capítulo 1, eles estavam ali no mínimo 7 dias consagrados. E eu não estou falando de qualquer um, não estou falando de empresários. Estou falando de homens que tinham empresas aqui, empresas de pescaria, homens importantes. Homens que tinham famílias. Não era gente que não tinha nada para fazer. Era gente que tinha muito para fazer. Só que eles descobriram algo que era muito maior, muito mais excelente, que fez com que eles transformassem a consciência em prática. O que eu observo sobre a nossa espiritualidade é que existe um engano em nossas vidas, achando que nós vamos desenvolver a nossa espiritualidade por acidente. Ou seja, eu gostaria tanto de profetizar. A Bíblia diz em 1 Coríntios que você tem que buscar profetizar. 1 Coríntios capítulo 14, até que todos aprendam a profetizar. Não é uma questão só, eu gostaria tanto de manifestar um dom do Espírito, é verdade? A Bíblia diz, buscai com zelo os melhores dons. Buscai com zelo os melhores dons. Eu gostaria tanto de ser cheio do Espírito Santo. O texto, quando fala em Efésios sobre ser cheio do Espírito Santo, o imperativo está ali aplicado, ou seja, é uma ordem, não é uma opção. Enchei-vos, pois, do Espírito Santo, e mostra qual é a prática. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, essa crença de que você vai desenvolver a sua espiritualidade só porque você gostaria de desenvolver a sua espiritualidade, sem que haja uma prática, desculpa, não é coisa de adulto, é coisa de menino, é coisa de criança. Nós precisamos amadurecer na fé, nós precisamos crescer na fé. Por exemplo, nós aprendemos aqui, eu fiz uma série de sermões sobre a obra consumada e disse que nada pode agregar valor ao sangue de Jesus, e eu acho que vocês concordam comigo, estou certo ou não? O sangue de Jesus é suficiente para todas as coisas. Então, tudo que nós fazemos, seja oração, seja dízimo, seja jejum, tudo que faz, não tem valor em agregar valor ao sangue de Jesus. No entanto, por exemplo, o jejum. Por que nós jejuamos? Uma das questões do jejum é que você se torna um homem muito mais sensível no espírito, muito mais sensível para ouvir a voz de Deus, muito mais sensível para ser guiado pelo Senhor. Por quê? Você está mortificando a carne. Mortificando a carne. Pastor, eu não consigo jejuar, mas esse é o objetivo do jejum, para você ver o quanto a carne tem governo sobre a sua vida. Você não vai morrer jejuando um dia, acredite que eu estou te falando. Pastor, não acredito em você, então eu tenho fé para te ressuscitar, pode morrer que eu te ressuscito. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Pastor, eu tenho uma dor de cabeça do inferno quando jejum. Mas aí para isso que é o jejum. Para você ver o quanto você está viciado em cafeína.
Vocês estão me olhando assim com uma cara que parece assim, sabe como diz lá no Paraná, boi que viu porteira nova, o que está acontecendo? Mas é verdade. É para isso que a gente tem as práticas. Aí um camarada que não jejua, um camarada que não tem práticas espirituais, ele não vai conseguir desenvolver a espiritualidade dele. Ele não vai conseguir avançar nisso. Ele precisa se aplicar às questões espirituais. Ele precisa se aplicar a isso. Agora, talvez você diga, pastor, mas você vai pregar um sermão desse num culto de domingo? Sim, eu estou pregando para crente. Estou pregando para cristãos. Estou pregando para pessoas que querem ter uma vida mais profunda no Senhor Jesus Cristo. Uma vida mais profunda no reino do Senhor. Quem está comigo? Diga amém. A prática é importante. A mesma coisa de oração. Você nunca vai crescer na oração se você não começar a orar. Você começa a orar hoje, aguenta 2 minutos, você continua orando amanhã, ora 5 minutos, você vai continuando orando a próxima semana, aguenta orar 10 minutos, mas se você não se colocar à prática diária, você não se desenvolver para avançar, você não avança. Porque ver uma coisa interessante? Se você pega o livro de Lucas, capítulo 24, depois aqui também, em Atos, capítulo 1, versículo 5, você vai observar que havia alguns discípulos que estavam muito mais interessados nos interesses deles do que propriamente nos interesses de Deus. E é aqui que atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual. Aqui que atrapalha. Então você observa que quando Jesus fala ali, olha, que depois disso vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, Jesus está dizendo assim, há um interesse do reino, vocês precisam ser revestidos sobre isso. Mas você observa que logo em seguida, os discípulos falam, mas Senhor, nós esperávamos que esse é o tempo que você restauraria o reino de Israel. Jesus fala, sobre tempos e épocas não compete a mim. Esses mesmos discípulos, eles fugiram do propósito. Atos 24 diz que eles deveriam ir para a Galileia para se encontrar com Jesus, mas eles estavam indo para Emaús. Por quê? Porque geralmente, amados, seus pés, escute o que eu estou te falando, os seus pés vão seguir o caminho do teu coração. Os seus pés vão seguir o caminho do teu coração. Quando os discípulos viram que Jesus não era um líder político, quando eles viram que Jesus não era um homem a quem eles esperavam que deveria ser, eles não tinham mais interesses de viver por Jesus e andar por Jesus. Isso acontece muito conosco. Quando o nosso interesse não é o desenvolvimento da nossa espiritualidade, não é o desenvolvimento de uma profundidade em Deus, e nosso interesse é simplesmente melhorar de vida, simplesmente alcançar pela fé um status de vida um pouco melhor, isso é perigoso, porque eu vou te falar uma coisa, ainda que Deus queira te dar, ainda que Ele possa te dar, não é o objetivo maior do Evangelho. Não é o objetivo maior do Evangelho. Porque por mais que Deus enriqueça você, vamos supor que amanhã você acorda com 30 milhões de dólares. E daqui uma semana você acorda com 300 milhões de dólares. E daqui um ano você acorda com 3 bilhões de dólares na conta. E que tudo isso seja uma bênção de Deus. Sabe o que vai acontecer se Jesus voltar ano que vem e você não conseguir gastar esses 3 bilhões de dólares? Sabe quem vai usar ele? O anticristo. Dinheiro não vai para o céu. Dinheiro é aqui para a terra. Então é extremamente limitado os recursos dessa terra. Eu sou contra, não, acabei de orar para que vocês enriqueçam, para que a obra de Deus avance. Quando o nosso desejo é simplesmente pautado em nós, e não no nosso desenvolvimento, a gente peca. Por quê? Escute, eu vou te falar uma coisa. Quero que você nunca mais esqueça o que eu vou te falar. Deus está muito mais interessado em desenvolver você do que desenvolver o que você possui. Em todo o processo, tudo que Deus faz na sua vida, Ele está muito mais interessado em desenvolver você do que propriamente interessado em desenvolver o que você tem. Na vida tudo é uma prova, queridos, tudo é uma prova. Então quando você passa por um momento de não ter nada, alguém já passou aqui ou não? Eu já passei, é difícil não ter nada. É difícil, eu me lembro de uma ocasião de que minha avó sempre foi muito habilidosa com as mãos, ela fazia uns pães caseiros maravilhosos, mas quando nós tínhamos que comer o pão da minha avó, porque nós não tínhamos dinheiro para ir na padaria comprar pãozinho francês, aquele pãozinho francês era o pão da agonia.
o pão do sofrimento. Dava uma dor profunda na alma, né? Porque nós não tínhamos o tal pãozinho francês. Tinha que comer o pão. Assim, em termos de qualidade de vida, o pão da avó era 10 vezes melhor. Mas só porque não tinha o tal do dinheiro para comer o pão francês, a gente se sentia um miserável, mais pobre do que a pobreza. Quem está comigo aqui, diga amém. Uma prova. Agora, graças a Deus, eu já tive e tenho tido muita abundância financeira na minha vida. Isso também é uma prova. Também é uma prova. Em todos os ambientes que você está, vai ser uma prova para saber o que você tem, o quanto isso afeta quem você é. E esse momento aqui era muito interessante na vida dos discípulos. Porque quando Jesus fala, olha, vocês estão muito interessados nas coisas deste mundo, estão muito interessados com épocas, com estações, com anos, vocês estão muito interessados com as questões políticas, Jesus não censurou eles, não é uma questão dizendo assim, não, nós não devemos nos preocupar por isso, porque não é verdade, isso é um fator importante para nós. Mas Jesus disse, vocês estão perdendo o foco, porque o momento agora que eu quero é desenvolver vocês como pessoas. Eu preciso que vocês se desenvolvam, porque o que eu vou fazer por intermédio de vocês não é de forma política. O que eu vou fazer por intermédio de vocês não é somente pela riqueza. O que eu vou fazer por intermédio de vocês é pelo que eu vou depositar aí dentro. Aleluia. É pela revelação que eu vou depositar dentro do coração de vocês. É pelo poder do Espírito que eu vou depositar dentro de vocês. É pela graça que eu vou depositar dentro de vocês. E é aí que a obra vai ser realizada. Jesus estava estabelecendo o foco para aqueles discípulos. Jesus estava estabelecendo a visão para aqueles discípulos. Nós precisamos dessa mesma visão para os nossos dias. Por quê? Porque se você chega para um trabalhador que levanta 5 horas da manhã e vai dormir 10 horas da noite e vai dizer, irmão, você está fazendo uma coisa errada? Não, ele não está fazendo nada errado, ele está trabalhando, ganhando o seu dinheiro honestamente, ele está sustentando sua família, ele está conseguindo um pouquinho mais de dinheiro para conquistar algo para a sua própria casa, guardando recursos para o seu futuro, não tem nada de errado. O errado é quando tudo que ele faz se limita só a isso. Ele não tem tempo para se desenvolver espiritualmente. Ele não tem tempo para entrar num quarto de oração e dizer, Senhor, eu não saio daqui até que os céus me toquem. Senhor, eu estou aqui porque eu quero graça sobre a minha vida. Eu quero unção sobre o meu ministério. Eu quero unção sobre o meu sacerdócio. Eu tenho estado um pouco surpreso. Porque parece que hoje ter uma vida cheia do Espírito Santo é um acidente, não é mais um desejo ardente que queima o coração do cristão. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. A partir de nós. A partir de nós. Quem está comigo, diga amém. Eu sou o primeiro a levantar as mãos aqui, dizendo que precisa mudar. Aleluia. Quem levanta comigo? Quem pede perdão ao Senhor junto comigo aí? Só uns dois. Estou dando uma chance de você pedir perdão. Vamos lá. Quem quer pedir perdão? Fala assim, eu estou muito carnal, Jesus. Preciso orar um pouquinho mais, preciso jejuar um pouquinho mais. Se eu matar essa anaconda dentro do meu barriga aqui, aleluia. Vamos lá. Glória a Deus. Muito bem. Muito bom que você levantou sua mão. Aleluia. Glória a Jesus. Preciso mesmo. Nós precisamos. É intencional. Estou repetindo, é intencional. Sem intencionalidade, você não cresce. Deixa eu falar uma última experiência nesse tópico, para passar para o outro. Eu estou servindo ao Senhor já tem mais de 30 anos. No Ministério Tempo Integral, mais de 25 anos. Mas eu me lembro, quando eu era um menino na fé, estava ainda... Se eu não me engano, eu tinha me matriculado no seminário, eu estava entrando no seminário, mais ou menos por essa época aí. E houve uma contenda na igreja local onde eu frequentava, e de que os jovens achavam que eu estava me exibindo demais. E eu falei, mas por que vocês acham que eu estou me exibindo? Não, porque você fica com essa história, vai no monte quase todo dia orar e tal. Eu descobri agora aqui na sexta-feira, tem monte aqui em Filadélfia, né? Nem sabia que tinha monte aqui para orar. Tem monte ou não tem monte? É um montinho, né? Tem uma colina.
Então ia para o monte, fazia vigília e tal, e etc, etc e tal, e parari, parará, parará, e tal, e começou a levantar uma contenda. Aí depois também já veio levantar uma contenda dentro da minha casa, porque eles falaram que eu estava ficando fanático, como eu já poderia jejuar 7 dias, e jejuar 40 dias, que eu ia morrer, e que tá parari, parará, parari, parará, 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 e tal, e foi uma confusão naquilo todo lá. Aí 2 questões aconteceram aí. Primeiro, meu pastor se levantou, chamou todos os jovens e falou assim: vem cá, por que vocês estão falando isso do Marcelo? Eu tenho visto o Marcelo se comporta convenientemente aqui na igreja, ele não está falando nada de mal. Apenas vocês souberam que ele está jejuando, vocês souberam que ele está subindo ao monte, está buscando a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, escute com atenção. Daqui a algum tempo, não tão perto, daqui um bom tempo, nós vamos ver onde o Marcelo vai estar, onde vocês vão estar. Sabe o que aconteceu? A maioria daqueles jovens hoje estão todos desviados. A maioria daqueles jovens hoje não tem mais paixão pelo Senhor Jesus. Não tem mais paixão pela causa de Deus. Porque se aquilo incomodava eles, queridos, e não motivava eles, mostrava o problema do coração. Quando nós nos colocamos para buscar a Deus e as coisas começam a acontecer nas nossas vidas, escute o que eu estou te falando. Escute, você vai incomodar. Escute, você vai incomodar. O texto que nós lemos aqui terminou assim, ó. Porém, eles zombavam. Como poderia zombar? Estava falando da graça de Deus, estava falando das maravilhas de Deus, o fogo de Deus descendo. Tinha nada de errado acontecendo ali. Tinha nada de errado ali. Eles mesmos afirmaram, como ouvimos eles falarem das grandezas de Deus em nossa própria língua. E agora eles estão aqui zombando. Escute bem. Sempre quando você se colocar numa posição, os contrários vão aparecer. Sempre. Pode ter certeza no que eu estou te falando. Não, agora é super espiritual, porque agora está consagrado ao Senhor. Agora é super crente e tal. Aí você vai começar a ver a turma do nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. E vai sempre, sempre, sempre. É uma regra aqui sem exceção. Você começou a consagrar a tua vida. Você começou a subir ao monte. Você começou a jejuar. Você começou a buscar Deus em oração. Você começou a gastar menos tempo com carnalidade, com as coisas desta vida. Você começou a pôr a sua vida em linha, dentro de um propósito. Pode ter certeza que algumas pessoas vão começar a se levantar como você, vão começar a se zombar. Por quê? Porque que o diabo quer, querido? O diabo quer desmotivar você. E o diabo não vai usar alguém que não pode te tocar. Infelizmente vai usar quem você conhece. Se entrar aqui um ímpio, um cara que eu não conheço, não faz sentido para a minha vida, começar a me xingar, falar mal de mim, sabe o que eu vou dizer para ele? Manda prender esse doido varrido. Mas se de repente alguém que eu conheço, alguém que tem acesso ao meu coração, alguém que realmente tem importância para a minha vida, e começa a falar, não, você é um cara que está fazendo isso, porque quer aparecer, parari, parará, paroró, eu vou me afetar. Por quê? Porque aquela pessoa tem importância para mim. Por que o diabo sempre acaba levantando quem está perto? Para tentar te parar. Porque incomoda. Noé, quando se levantou na sua geração, a Bíblia fala que a sua justiça começou a condenar. Às vezes as pessoas, elas estão fazendo isso porque simplesmente são condenadas por sua vida santa. São condenadas por sua vida de consagração diante de Deus. Elas ficam envergonhadas ao invés de se motivarem pelo que você está fazendo. Ao invés de se encorajarem pelo que você está fazendo, elas começam a querer levar você para o padrão baixo delas, querer levar vocês para o padrão carnal delas, para elas não se sentirem condenadas. É uma questão de escolha. Você vai ficar lá no cenáculo, você vai lá ficar naquela revelação que você recebeu, você vai ficar lá onde Deus quer te colocar, ou vai ficar nos lugares baixos? Não, meus pés somos como os da corça, os meus pés são como os da corça, buscando os lugares altaneiros. Que assim sejam os teus pés. Eu estou orando por isso, que você decida pelos lugares altos da vida, que você decida pela presença de Deus na sua vida, que você decida não pela questão carnal, mas pelas questões do Senhor. E que se incomodar, incomodou, meu irmão. Se incomodar, incomodou. Aleluia, glória a Deus. Eu me lembro uma vez, incomoda, irmão, nossa consagração incomoda. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa de confecção, sempre fui um rapaz bonito, elegante, assim, né? Mesmo com meus 52 anos assim, não, né? Estou brincando. Mas eu me lembro
que eu trabalhava na empresa, só mulher. Tinha uns 2, 3 homens dentro daquela empresa. Agora pensa como que era uma empresa só de mulheres. Só Jesus na causa, aleluia. Aí aquelas meninas tudo dando em cima de mim, todas querendo me pegar. E eu falei, não quero nada com vocês, não. Não é por quê? Porque eu sou crente. Eu falava na cara, eu sou crente, eu não quero relação com vocês, não. Não, vocês não são crente. Quero nem olho para vocês, vocês não são crente, eu nem olho para vocês. E tal. Olha o que o Satanás faz. Eu entro no elevador, umas 15, aqueles elevador industrial, umas 15 entraram dentro do elevador e falar, agora a gente vai pegar você aqui dentro. Aí eu falei, Satanás, se vocês virem para cima de mim, vão apanhar. Vai dar pau aqui. Tal. Mas não, que você é gay. Eu falei, eu não sou gay coisa nenhuma, não. Não, você é gay, você não gosta de mulher. Eu gosto de mulher. Mas por que a gente está dando em cima de vocês? Vocês não têm nada a ver comigo. A palavra de Deus diz que não pode haver jugo desigual. Comecei a pregar para elas doutrina. Porque um homem cheio do Espírito Santo, ele é guiado pela verdade que está dentro do seu coração. Eu tinha uma oportunidade de ter uma areia ali, irmãos. Poderia até assim espiritualizar. Será que Deus não está me fazendo igual Salomão? Não, estou brincando. Né? Então, essa é uma questão. Você vai ceder à pressão dos outros, mesmo que as oportunidades possam, entre aspas, te favorecer. Não importa que zombem, não importa o que falem de você, o que importa é o objeto da sua busca, que é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O que importa é o que você propôs no seu coração. Eu vou entrar aqui dentro desse quarto e eu vou ter a minha vida consagrada ao Senhor. Tudo que eu penso é ao Senhor, tudo que eu falo é ao Senhor, tudo que eu faço é ao Senhor. Eu não vou ser um crente meia boca, Meus filhos, o Christian e o Eric estão com 9 anos cada um, e eles um dia me ouviram em algum momento falar sobre isso. Não, aquilo ali é esse tipo de crente que faz essas coisas, é crente meia boca. Então toda vez que ele chega para mim e pergunta assim sobre um artista, sobre alguém assim mais importante que se diz que é crente, fala, papai, ele é crente meia boca. Fala, vamos ver, o tempo vai mostrar. Né? Então, nós precisamos entender isso. Quem está comigo, diga amém. As pessoas vão criar oposição à sua busca. Agora, Kaki, olha bem nos meus olhos. Você prefere manter amizades que te puxam para baixo ou amizades que te levam para o cenáculo? Você vai se reunir aos 120 que por uma verdade se reuniram naquele lugar para buscar a Deus? Ou vai se reunir com gente que vai zombar? Você vai se reunir com gente que está intencionalmente buscando ao Senhor? Ou você vai se reunir com gente que não está nem aí com a causa do reino? É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Até dentro da igreja, eu lamento ter que falar isso. Igreja é pública, irmão. Aqui qualquer um pode entrar. Qualquer um pode entrar aqui. Um dia eu falei para a pessoa que até o diabo entra dentro da igreja. Eu falei, cruz credo, pastor. Eu falei, irmão, caiu um monte de demoniado na igreja. O diabo entrou, está lá dentro. Então, até dentro da igreja, você tem que aprender a escolher as suas amizades. Não é só porque o cara é crente, o cara está interessado nas coisas de Deus. Ele está interessado em crescer, ele está interessado em avançar, ele está interessado em ser uma pessoa espiritual. Não é verdade isso. Porque, afinal de contas, irmãos, eu acredito que todos de vocês aqui, ou grande maioria de vocês, já entraram num estábulo onde tinha vacas, você não saiu de lá mugindo. Não é verdade? A mesma coisa, não é porque a pessoa entra na igreja, se assenta nesses bancos, ela é crente. Não é verdade isso. É uma ilusão você pensar nisso. Então você tem que comer com ela, você tem que andar um pouquinho com ela e tem que ver qual que é o objetivo dessa pessoa para a vida. O que ela quer da vida. Ela quer fazer parte dos zombadores, ela quer fazer parte daqueles que estão apenas preocupados com as questões deste mundo, ou aqueles que querem ficar no cenáculo o tempo que for necessário até que os céus toquem a terra. Essa é a pergunta que você tem que fazer ao seu coração. Essa é a pergunta que você tem que fazer para a sua consciência. O que você quer? O que agrada ao teu coração? Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Eu não tenho dúvidas. Eu quero os irmãos que vão para o cenáculo. Eu quero os irmãos que querem a presença de Deus. Eu quero os irmãos que querem andar em níveis mais altos de unção. Eu quero os irmãos que realmente me levam a buscar ao Senhor. E eu vou andar com quem não quer, desde que eu seja influência para eles, não eles me influenciando.
Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. O texto ainda continua dizendo que de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e repousou sobre cada um deles. E os ouvimos a falar as grandezas de Deus. Eu quero falar sobre a questão da interação. Então nós falamos sobre uma consciência que transforma em uma intencionalidade. Agora essa intencionalidade que se transforma numa prática. Você observa que os céus tocaram a terra. Vamos dizer que o texto ficasse até ali, no versículo 4, quando fala, né, e foram distribuídas sobre eles línguas como de fogo. Acabou ali, o texto parasse. Será que teria acontecido alguma coisa? Não, nada, não teria acontecido nada. Absolutamente nada. Apenas um som, apenas um movimento dos céus, apenas algo extraordinário teria acontecido. No entanto, nada, absolutamente nada, teria transformado a terra. O que transformou a terra, o que começou a mudar com a terra, está aqui no versículo 5 em diante, quando diz assim, no versículo 4 em diante, quando diz assim, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedisse que falasse. No momento que houve interação, diga comigo agora, interação. Então veja, consciência, intencionalidade e interação. Nessa interação é que houve o movimento de Deus na terra. Por exemplo, irmãos, quantos creem que Jesus salva? Dê um amém aí. Quem pode dizer que a sua salvação foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Dê um glória a Deus aí. Agora, sempre foi a vontade de Deus te salvar. Há 2000 anos atrás, Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Mas alguém interagiu com essa verdade e pregou o evangelho para você. Nessa interação de alguém que entendeu e que intencionalmente foi ao seu encontro e pregou, os céus tocaram a tua vida e transformou você. Quem aqui já foi curado por uma oração? Alguém pôs as mãos sobre a sua vida e foi curado? Diga amém. Porque alguém descobriu a verdade, que entende que pelas pisaduras de Cristo nós somos curados, ou entendeu a verdade de Tiago, que disse, se tiver alguém enfermo, vá, peça aos presbíteros para que ore, a oração da fé o curará da sua enfermidade. Então, por essa interação, ele recebeu a cura divina. Quem aqui já foi instruído na palavra e essa verdade transformou a sua vida? Diga amém. O que é isso? Fruto de uma interação. Alguém que entendeu a verdade do reino e resolveu intencionalmente transmitir essa verdade, impactou a sua vida e isso te transformou. A interação, ela é determinante também para o mover do Espírito Santo. Não adianta você ter um dom de profecia e não profetizar. Não adianta você ter um dom de cura e não orar por enfermos. Não adianta você ter o dom da contribuição e não contribuir. Não adianta você ter o dom do ensino e não ensinar. Ou seja, a interação libera a graça de Deus. A interação é como a semente que é plantada na terra. Se você pegar uma semente e mantê-la nas suas mãos, o potencial dela reproduzir está nela. O potencial, vamos supor que é um abacateiro, está dentro da semente de abacate. No entanto, enquanto essa semente estiver na mão da pessoa, ela só vai ter potencial. Mas quando houver uma interação de pegar essa semente e plantar, nessa interação entre semente e solo e semente, o agricultor, essa árvore cresce e produz muitos frutos. A mesma coisa são os dons do Espírito, a mesma coisa a graça que está sobre nossas vidas. Quando eles passaram a falar das grandezas de Deus nas próprias línguas, foi que o povo se aproximou, foi que o povo ouviu, e ali 3.000 almas se arrependeram. Ali 3.000 almas se converteram, ali 3.000 almas foram transformadas. Então Deus quer que você seja capturado pela verdade, lógico. Deus quer que você seja conduzido intencionalmente numa busca profunda, intencionalmente pela verdade que conquistou seu coração, sim. Mas Deus também quer uma interação da sua parte. Que você comece a falar, que você comece a expor os dons que estão na sua vida. A graça de Deus que está sobre a sua vida. Porque senão não vai te levar de lugar a lugar nenhum. Essa espiritualidade que se resume só a nós, ela tem algum efeito? Tem, mas é extremamente limitada. A graça que Deus nos deu, a espiritualidade que Deus quer nos desenvolver, também precisa
ser atingida por intermédio da missionalidade, que a gente vai estudar daqui a pouco. A graça não é simplesmente para sermos graciosos ou agraciados. A graça não é simplesmente para dizer que Deus está favoravelmente vindo ao nosso encontro. A graça é para que sejamos instrumentos de transformação. A graça é para que sejamos instrumentos da sociedade, para entrar numa festa que, entre aspas, era comum àquele povo, se transformar em algo sobrenatural. Ou seja, isso pode acontecer numa visita que você fizer a um amigo, num trabalho que você for executar numa casa, numa negociação que você for fazer com o seu cliente, ou mesmo uma conversa com o seu amigo, ou mesmo andando na rua. De alguma forma, esse de repente de Deus, que nunca vai ser um acidente, ou seja, os céus poderão tocar a terra se você tiver uma interação. Uma interação com o Senhor. Pastor, mas como que eu posso fazer isso? Simples, fique atento ao seu redor. Quando você vira uma pessoa doente, quem aqui, pelo menos, é uma pessoa doente durante uma semana inteira? Diga amém aí. Oi, amém. Quase você sempre vê, não tem, ai, estou com dor nas costas, ai, meu braço está doendo, ai, estou com dor de barriga. Ok, o que é aquilo ali? Um chamado. Um chamado? Vai orar pela pessoa, é. Posso orar por você? Aí o crente, ele não ora pela pessoa, e aí ele começa a virar médico. Não, eu tomei um remédio. É muito bom esse remédio. Eu vou ver qual que é o nome do remédio, eu vou te passar. Vai dizer que você nunca faz isso, você prefere dar um remédio, sendo que você não é médico, mas não tem coragem de orar pela pessoa. Acho que Jesus pegou você aí. Ora por ele, meu irmão. Eu vou orar por você, vem aqui agora. Agora eu vou orar por você. E eu gosto de fazer isso com quem não é crente. É impressionante. Quem não é crente, acredita mais do que o crente. Eu estou falando sério. Porque o crente parece que acostuma com a graça de Deus. E aquilo parece que perde o valor. Quando você fala para um não crente, eu quero que você faça experiência essa semana, um challenge para você. Chega para um não crente e fala assim, eu quero orar por você. Ah, pode orar, agora. Ele fala agora. Vai fazer assim. Porque ele crê no poder da oração. Ore por ele. Você encontra pelo menos uma pessoa que não conhece Jesus durante uma semana inteira. Estou falando todo dia, uma semana inteira. Se aproxime com ele, começa a bater um papo e tal. Mas como que eu falo de Jesus? Comece a falar da alegria da sua salvação. Comece a falar como é bom o teu lar, como é boa a convivência com a sua esposa, como é bom o relacionamento com os seus filhos. Fala, poxa, que bênção. Mas como que você conseguiu isso? Pronto, está feito o apelo. Não, eu só consigo ter essa alegria dentro de casa, só consigo ter essa alegria com os meus filhos, porque Jesus está na nossa vida. Acabou, falou de Jesus. A interação, como assim? Como que eu posso? Quem que trabalha com crente dentro no seu trabalho, na sua empresa? Quem trabalha com crente aqui? Diga amém. Olha só, uma forma de você testar o quanto você prestou atenção no culto. Como assim? Fala assim, rapaz, mas meu pastor pregou uma mensagem. Aí o cara fala, deixa ele curioso. Aí sai de ladinho assim. Aí se o cara for do crente do cenáculo, ele vai vir atrás de você. Qual? Rapaz, meu pastor falou algo poderoso, vai para outro cantinho. Se ele for o crente do Senado, fala, rapaz, fica aí só condendo a bênção para você. Não, compartilha comigo aí. Acho que eu estou brincando. Mas fale com ele, conversa com ele. Cara, meu pastor falou algumas coisas interessantes. Eu realmente preciso acordar. Eu estou muito disperso, acreditando que as coisas vão acontecer sem intencionalidade na minha vida. Eu preciso acordar para as questões espirituais. Pronto, o que você está fazendo? Você está ativando a vida de alguém. Você está sendo um instrumento da graça na vida de alguém. Tem tanta forma, tanta maneira de você interagir com a graça de Deus, que não seria essa a razão pela qual você não interage. Agora, terminando a mensagem, tudo é uma questão de disposição de coração. Terminar por onde eu comecei. O que levou esses caras ao cenáculo? O coração deles foi capturado pela verdade de Deus. Não era só mais um discurso. Não era só mais um sermão. Era uma verdade que queimava o coração agora.
O que fez aqueles homens enfrentarem a zombaria, o desprezo que eles enfrentaram? A verdade que estava no coração. Quando a verdade do coração é grande, nada é maior aqui fora. Nada tem poder de afetar. O que levou aqueles homens a interagirem era a verdade no coração deles. Que eles sabiam a respeito do que Deus podia fazer, como fez na vida deles. Como transformou a vida deles. Sabe qual que é uma questão aqui, amado, importante para nós pensarmos onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Onde está a nossa intenção de vida? Onde nós estamos depositando nossa força, nossa intencionalidade? Onde nós estamos depositando o uso do nosso tempo? Eu não sou um pregador que traga condenação sobre uma vida profissional bem-sucedida. Eu sei que isso custa tempo, eu sei que custa muito investimento. Eu nunca vou falar contra sobre isso. Mas não vale quando o sucesso da sua vida profissional é a derrota e a destruição da sua vida espiritual. Acredita em mim, estou nesse negócio há muito tempo. Não vale a pena. Porque o próprio Senhor Jesus disse: do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você tem que intencionalmente ativar essa fome, essa sede, esse desejo pelo Senhor. Eu gostaria de abrir a porta do cenáculo aqui essa noite. Vai ser um start na vida de alguns. Como alguém dizer: não, Senhor, é verdade, o Senhor falou comigo. Eu preciso reativar, ou alguns, eu preciso continuar nessa mesma pegada. Se você quer, eu gostaria que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente comigo. Se reúna comigo aqui, como quem está dizendo: sabe, Senhor Jesus, eu quero ser mais intencional na minha busca. Eu quero ser mais intencional na minha vida espiritual. Eu quero ser mais intencional diante do Senhor. Eu gostaria que você ficasse em pé. E quem quer realmente vir fazer um trato com Deus, um voto com Deus, uma dedicação ao Senhor da sua vida, vem aqui na frente em nome de Jesus.